Começamos a estudar os 7 pecados capitais com base no livro de Provérbios, e uma pergunta importante é por quê? Por que devemos nos preocupar com o pecado? Por que me preocupar com esses 7 pecados e todos os outros pecados que decorrem desses 7? É fundamental entender a importância e ter bons motivos para evitar o pecado, nos preocuparmos com o pecado. Quando a gente pensa nisso, quais são os motivos comuns para as pessoas se preocuparem com o pecado? Bom, se eu pecar, eu não vou para o céu, então eu tenho que dar um jeito nesse pecado aí. Com medo de perder o lugar no céu e ir para o inferno. É importante ter esse medo. Será que isso sustenta uma vida de preocupação em relação ao pecado? Talvez outros vão dizer assim, não, é que minha mãe não deixa meu pai ficar bravo, então eu não posso fazer essas coisas. Importante, respeitar o pai e a mãe. Mas será que é isso que sustenta uma pessoa de se preocupar com o pecado e vencer o pecado? Talvez alguém possa dizer, isso é muito comum, a minha religião não permite. Ainda mais quando você vem de um contexto de igreja ou seita, ou denominação religiosa muito rígida, não é? Então a minha igreja não permite que eu use tal roupa, minha igreja não permite que eu fale tal coisa, minha religião não permite. Será que esse é um bom motivo para evitar o pecado? Ou talvez medo das consequências, se eu pecar, minha reputação vai ficar meio queimada, Deus vai me castigar, eu vou ficar doente, etc, etc. Nenhum desses motivos atinge a essência da luta contra o pecado. E se a preocupação com os 7 pecados capitais e a preocupação em praticar as 7 virtudes cardeais tivesse mais a ver com a finalidade da nossa vida e, consequentemente, com a busca pela felicidade? O primeiro princípio que eu quero trazer para vocês hoje é que a finalidade da nossa vida, na verdade, é a fonte da nossa felicidade. Todas as coisas tendem a uma finalidade. Alguém tem uma garrafa aí? Eu sei, eu pergunto porque é muito comum garrafinhas, né? Todo mundo anda. Inclusive, Lu, você trouxe essa garrafinha? Gente, a Lu está de parabéns. Ela não gasta copo descartável. Ela ajuda a igreja a economizar, né, Lu? E o planeta agradece. Hã? E a natureza agradece, o planeta agradece, né? Bom, eu já disse o que é, mas eu vou perguntar. Eu não quero falar de trazer garrafa, não. Tragam sua garrafinha, tá? Mas não é esse o meu assunto, não. O que é isso aqui? É uma garrafa. Muito bem. Isso não é sobre garrafas, tá? Mas qual a finalidade da garrafa? Reter um líquido, colocar a água. A finalidade das coisas define o que essas coisas são. Se é uma garrafa, a finalidade dela é essa, então ela é uma garrafa. É por isso que ela funciona do jeito que ela funciona. É por isso que ela existe tal como ela existe, com esse formato. A maioria das garrafas tem mais ou menos o mesmo formato. E é por isso que a gente pode pensar que existe uma garrafa melhor do que a outra, né, Thaís? Presta aí, Júlio. Olha lá. A Lu tá com a garrafinha simples dela, né? E aqui tem uma garrafa mais sofisticada. É uma garrafa também. Bom, qual é melhor? As duas são boas, né? É que o Júlio tá do lado da mãe dele aqui, tá? Essa é aquela de supermercado, Lu? É aquela de supermercado. Dá no avião, aí, ó, tá vendo? Não é tão simples assim, né? Com garrafa, é de avião. Só que essa aqui não, essa aqui é mais sofisticada, tem uma tampa diferente, não é? Tem uma tampa aqui. Deixa eu ver se tem 2 tampas. Não, tem uma só. Olha o material. Percebeu? É outro material. É alumínio? Hã? Inox. Inox, desculpa. Inox. Essa aqui é plástico.
né? Mas funciona, né, Lu? A finalidade de algo define tudo isso, o que ela é, o formato que ela tem, para que ela serve e qual é melhor e qual é pior. Muito bem, eu disse que isso não é sobre garrafas. Quando você entende a finalidade de algo, você compreende aquilo e o que é o ser humano, como ele funciona, qual a finalidade, qual é o modelo de ser humano. Isso nos leva a saber o que é bom para nós. Quando eu sei qual é a minha finalidade, eu sei como que eu tenho que ser. O que é bom para mim, já dizia um camarada lá do passado chamado Aristóteles. Ele dizia o seguinte: o bem, o que é o bem? É aquilo a que cada coisa tende. Olha que interessante a ideia desse homem. O que é o bem? É aquilo a que algo tende. Então, o que é uma vida humana boa? É a qualidade de vida que é como deveria ser. É a vida vivida de acordo com a finalidade dela. E nisso está a felicidade. É o movimento da pessoa em direção à realização dos seus fins últimos. Se eu disser para você que eu tenho feijoada em casa, eu quero te dar um pouco, ainda tem, viu, Danilo? E ele comeu quase tudo, deixou um restinho. E eu vou servir essa feijoada para você na garrafa da Lu. Cadê a garrafa, Lu? Vou pôr feijoada para você aqui. Vai funcionar? Não vai funcionar. Obviamente que não. Porque o bem é aquilo a que uma coisa tende. A tendência da garrafa é ela acolher a água. Aqui você abre a tampa, você vai lá no nosso bebedouro, nosso filtro, enche de água, bebe e tudo mais. A feijoada tem que ser colocada onde? Errou, no bucho. Não, é no prato mesmo, é no prato mesmo. Tá certo. A felicidade é quando a pessoa se movimenta em direção àquilo que é a finalidade da vida dela. Isso é realização plena. Você está alinhado com a sua finalidade? Você sabe qual é a finalidade da sua existência? Provérbios capítulo 28, versículo 14. Pode verificar na sua Bíblia, pode verificar aqui na tela. Provérbios 28, 14 diz: Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Agora, quem endurece o coração cai na desgraça. A garrafa usada para pôr feijoada é uma desgraça. Mas a garrafa usada para pôr água e ser bebida, essa é uma garrafa feliz, é uma garrafa que está funcionando. Veja, a NVI, a nova versão internacional da Bíblia, coloca aquele trecho, aquele que sempre teme o Senhor, como constante no temor do Senhor. A pessoa que é constante no temor do Senhor, ou seja, ela continua temendo o Senhor, ela teme o Senhor com constância, ela está sempre alinhada com a finalidade. E essa é a finalidade da sua existência. A finalidade da sua existência não é se saciar de comida. A finalidade da sua existência não é encher sua conta bancária de dinheiro. A finalidade da sua existência não é ser como os outros são. A finalidade da sua existência não é nenhum dos 7 pecados capitais sendo praticado. A finalidade da sua existência é você temer o Senhor e viver com temor do Senhor, levar Deus a sério. Feliz, realizado é aquele que sempre teme o Senhor. Um outro camarada da época antiga, bem menos conhecido do que Aristóteles, o nome dele é Heráclito, ele dizia o seguinte, olha, o caráter do homem é o seu destino. O caráter de uma pessoa é o destino dessa pessoa. O caráter, o ethos, é a fonte, a causa do destino. A maneira como eu me constituo internamente, as minhas escolhas, ações e atitudes definem o meu futuro, o meu destino, determina o curso da minha vida, as minhas experiências, os meus resultados, ações e escolhas refletindo o meu caráter impactam o meu futuro. E se no meu caráter, no meu íntimo, eu carrego o temor de Deus, eu anseio conhecer mais esse Deus, amar esse Deus, entender a mensagem dele que está na Bíblia para eu poder praticar. Eu estou sempre dizendo para mim mesmo,
Tudo que Deus falar na Bíblia, eu farei. Isso é temer ao Senhor. É quando a gente decide isso. Eu vou fazer o que Deus manda, porque Deus é fantástico, maravilhoso, perfeito, completo. Então, tudo o que Deus disser, eu farei. Este é o meu destino. E é um destino alinhado com a finalidade pela qual eu fui criado por esse Deus. O destino aprazível depende de um alinhamento com a finalidade maior da sua existência. Então, com base nessa reflexão e nesse versículo principalmente, eu proponho a tese dessa mensagem. E a tese da mensagem de hoje é: abrace sua finalidade e terá verdadeira felicidade. Abrace a sua finalidade e terá verdadeira felicidade. A felicidade aqui é o que, então? É uma atividade minha. É uma atividade da minha alma, que está realizada e é realizada de acordo com a virtude intrínseca, inerente, presente, que qualifica a minha alma. A felicidade tem a ver com a fazer algo correto diante de Deus, eu agir, é uma natureza dinâmica. Felicidade não tem a ver com ter, mas com fazer, com um modo de viver. E não ter, eu tenho bens, eu sou feliz. Não. Eu tenho saúde, eu sou feliz. Não. Eu tenho fama, eu sou feliz. Não. Não é ter essas coisas. São ações, escolhas orientadas pelo temor do Senhor, que me aproxima da felicidade. Enquanto que os pecados capitais, os 7 pecados capitais, me afastam desta essência. Então a felicidade é uma atividade da alma. Da alma. É a minha alma, é a minha mente. A felicidade se relaciona com a minha essência. É a minha alma que é a causa de tudo que eu faço, a minha consciência, princípio interno que rege a minha vida. Sabe, uma semente, para ficar claro, uma semente, a sementinha ali, ela é a mesma ao longo do tempo, mas ela produz um monte de coisa assim bem diferente. Ela passa por grandes transformações, ela brota, ela germina, vem um galhinho e aí cresce um pouco mais e com os anos, você tem uma grande árvore. Mas é aquela mesma semente. É dali que vem tudo que uma árvore é. Assim é com você e comigo. A felicidade depende de lá no meu íntimo eu temer o Senhor. E isso produzir ações de temor ao Senhor continuamente, um fazer, um agir de temer o Senhor, que vai moldar o meu destino. Quem é constante no temor do Senhor é esse alguém que se move como uma semente produzindo fruto que agrada a Deus. A felicidade tem a ver com uma atividade da alma ligada à virtude, àquilo que eu sou, aquilo que Deus me criou para ser. A palavra virtude, ela tem a ideia de algo que caracteriza lá no íntimo, como a garrafa. A virtude da garrafa é ela ter esse formato adequado para acolher água. A nossa maior virtude, a Bíblia diz, é que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Deus colocou lá na sua mente, lá naquele íntimo que talvez nem você saiba que você tem. Deus plantou aí a eternidade, ou seja, o viés para temer o eterno, para se relacionar com o eterno. Você tem isso dentro de você. O que é que você tem feito com isso? Compreender e aceitar o temor de Deus no coração capacita a buscar os fins da sua existência e aí você encontra felicidade, sentido e propósito. Então esse foi o nosso primeiro tópico e vimos aqui o nosso tema: abrace sua finalidade e terá a verdadeira felicidade. O meu segundo ponto dentro desse assunto central de Provérbios 28:14 é destacar que, infelizmente, existem atalhos para a felicidade.
São 7 pecados capitais, mas eu vou destacar 3 desses atalhos. Fontes falsificadas de felicidade. Não se alinham, são falsos por quê? Porque não tem a ver com a finalidade da sua existência. São euforias passageiras e eternas. A primeira delas, você sabe, é a riqueza. A riqueza é uma fonte falsificada de felicidade. Por quê? Porque a riqueza, o dinheiro, ele é um meio sempre para algo maior. Por isso que o dinheiro não pode ser a base da felicidade de ninguém. Porque ninguém quer ser rico para ser rico, não é verdade? A pessoa quer ser rica para quê? Para ter um carrão. Eu quero ser rico para poder fazer viagens fantásticas. Eu quero ser rico para não precisar trabalhar mais. Isso não vai conferir sentido à existência humana. A riqueza não funciona. Os prazeres são válidos, mas eles não trazem felicidade por quê? Porque quando eu começo a pensar que é um prazer que vai me fazer feliz, eu começo a me igualar aos animais. Eu me torno bestial. Olha que coisa. Nós não somos bestas, ou não deveríamos ser. Nós não somos animais. Então, o sentido da nossa existência não pode ter as sensações e os prazeres. Está cheio de gente que chega num auge de experimentar prazeres intensos e não é feliz. Você quer um exemplo assim grande disso? As drogas. As pessoas que usam drogas são felizes? Não, mas são as pessoas que têm prazeres intensos, mais do que qualquer outro, e não são felizes. Por quê? Porque ter prazeres não é a fonte da nossa felicidade. E olha, a filosofia do prazer como fonte de felicidade, levada ao extremo, é perigosa, é fatal. Por exemplo, se o que define a minha vida é ter prazer, se esse é o sentido da minha vida, ter prazer, então o que vai me impedir de ter o prazer de roubar alguma coisa para mim? Percebe como é perigoso? E o que define o meu prazer é extravasar minha ira e me vingar, nada vai me impedir de eu ferir uma outra pessoa, de eu me embriagar. O sentido da minha vida é embriaguez, então eu vou me embriagar porque eu vivo para ter prazer. Por aí vai. Esse é o grande engano dos 7 pecados capitais. Confundem felicidade com prazer, mas oferecendo felicidade, entrega apenas um vazio. Então a riqueza não funciona porque ela é um meio para algo maior. Os prazeres não funcionam porque nos tornam animais. E a fama nos faz felizes? Não. Por que não? A fama é traiçoeira. Por quê? A grande falha da fama é que torna a felicidade da pessoa dependente de quem? Dos outros. Já parou para pensar? Ah, se me aplaudirem, eu serei feliz. Então quer dizer que a sua felicidade depende dos outros e não de você mesmo e da sua vida com o Senhor? Olha a enrascada que a gente se mete. Eu preciso da reação dos outros, do aplauso, do elogio, da admiração. E, gente, convenhamos, normalmente, os aplausos das pessoas não são por coisas boas, virtuosas, por virtudes. Os aplausos são por coisas baixas, menores, menos importantes, muitas vezes até vícios e pecados. Meus irmãos, esses atalhos para a felicidade são atalhos. Oferecem um caminho fácil e rápido e entregam a perdição. Voltando ao princípio que nós aprendemos, abrace a sua finalidade e terá verdadeira felicidade. A sua finalidade é temer o Senhor e ser constante no temor do Senhor. Ainda assim, sabendo disso, a gente incorre nos pecados e nos 7 pecados capitais. Por quê? Eles nos afastam da nossa finalidade e ainda assim a gente busca esses pecados. Lembrando que eu explicamos semana passada por que um pecado é capital
Capital vem do latim caput, cabeça. Então, pecados, assim como a cabeça controla o corpo, os pecados capitais encabeçam todos os outros pecados existentes. É por causa da. Vamos pegar um dos pecados capitais aqui. É por causa da luxúria, da imoralidade sexual, que uma pessoa comete adultério, que uma pessoa assiste pornografia, que uma pessoa comete traição, vários outros pecados estão debaixo da luxúria. Então, a luxúria é um pecado capital que traz consigo vários outros pecados, que são violações da vontade do Criador, contradizem o plano perfeito de Cristo para a nossa vida. E todos nós, cada um à sua maneira, não como um padrão, incorremos nos pecados capitais. Num dado momento da vida é um, no outro momento é o outro. Interessante como varia, vou dar um exemplo dessa variação, né? Os homens, isso é pesquisa que aponta para isso, homens, sexo masculino, acabam caindo mais nos pecados. Olha que interessante, homens, da preguiça, dos sete, esses três, a preguiça, a gula e a luxúria. Pesquisa aponta que as mulheres, por sua vez, tendem a cair em quais dos sete pecados capitais? Principalmente ira, soberba e inveja. Interessante. A briga é feia, né? E assim vai. Isso não é um padrão, mas cada um à sua maneira incorre nos sete pecados capitais. Por quê? Eu vou recorrer a mais um personagem antigo. A gente falou de Aristóteles, a gente falou de Heráclito, eu vou falar um pouquinho de Agostinho, de Hipona. Talvez você conheça esse camarada. Ele tem um relato que ele escreveu na autobiografia dele, a mais famosa obra de Agostinho é a autobiografia. Ele falou de si, a obra se chama Confissões, as famosas Confissões de Santo Agostinho, né? Quando ele escreveu as Confissões, ele já era convertido, ele já era bispo, ele tinha uns 50 anos de idade, ele analisou e registrou toda a vida dele. E ele relatou um pecado para explicar a natureza do pecado. Sabe qual pecado ele escolheu relatar? Um pecado que simbolizasse todos os outros? Um pecado que representasse a razão dele realmente cair no pecado? Veja, Agostinho teve uma vida promíscua. Ele saía com prostitutas. Ele era um jovenzinho rico, impuro. Sabe qual pecado ele escolheu para discorrer sobre a fragilidade dele? E ele conta esse pecado em Confissões. O pecado que ele cometeu de furtar algumas peras, roubar fruta. Interessante. Ele fala que ele furtou com alguns amigos algumas peras do terreno de outra pessoa. E aí, e ele conta que foram poucas e destaca isso. Talvez o dono do pé de pera nem tenha percebido que algumas peras foram roubadas. Coisa pequena. Ele conta que ele roubou as peras não porque ele estava com fome, ele era abastado. E naquele momento eles estavam, sabe, amigo andando junto, começa a pensar besteira, vamos fazer uma bobagem, vamos roubar pera. Foi assim, não estavam com fome. Foi poucas peras, não estavam com fome. Ele comeu a pera e ele achou a pera assim, meia boca, não era apetitosa. E ele escreve, inclusive, que na casa dele tinha a pera mais gostosa do que a pera que ele roubou do pé. E, inclusive, a história termina com ele jogando as peras roubadas para os porcos, porque não eram tão boas. Esse camarada que viveu em luxúria, vícios graves, ele fala sobre esses pecados da vida dele, mas ele escolheu falar desse pecado tão tosco, digamos assim, um pecado singelo, um pequeno delito, para reforçar a natureza do pecado.
o nosso caráter corrompido, a nossa tendência e a nossa disposição para o mal. A razão pela qual nós pecamos não é principalmente porque eu sou ameaçado e eu tenho que mentir. Isso acontece, mas não é essa a razão principal. Uma mulher muito sedutora deu em cima de mim e eu caí. Isso acontece com os homens, mas não é a razão principal. A razão principal não é externa, é interna. Agostinho não tinha nenhum motivo externo para roubar pera. Ele não tinha fome, a pera da casa dele era melhor. Ele pegou só um pouquinho de pera, ele jogou tudo fora. Mas a razão pela qual ele fez aquilo é porque ele quis mostrar isso. O coração humano é corrompido. Percebe como a Bíblia está certa? Eu volto com você para Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, e não aquele que rouba peras. Convido você para a prática da finalidade da sua vida. Viver constantemente no temor ao Senhor. Mas, introduzindo já o próximo sermão, que provavelmente vai ser sobre orgulho e soberba, deixa eu dizer aqui de maneira prática como que esse temor do Senhor acontece na prática. O que ele tem a ver com esses 7 pecados capitais? Ora, o temor do Senhor nada mais é do que praticar as virtudes opostas aos 7 pecados capitais. Eu vou dar exemplo. Eu começo com gula. Como que eu temo ao Senhor? Praticando a moderação. Isso é temer ao Senhor. Ao invés de viver como guloso, me alegrando com comida, precisando de comida assim, assim, assado, querendo comer mais, ou querendo curar a ansiedade comendo. Você quer temer ao Senhor? Pratica a moderação. É isso que vai trazer liberdade e contentamento. Com o segundo pecado, da luxúria, como é que eu temo o Senhor? Impureza. Praticando a pureza, ou seja, uma vida sexual conduzida dentro dos princípios que o Criador estabeleceu, e eu encontro nisso beleza, eu encontro nisso liberdade, na pureza. Terceiro pecado capital que eu cito é o pecado da preguiça. Como é que eu pratico o oposto da preguiça? Sendo diligente, entendendo o valor do trabalho árduo, entendendo que é importante ser produtivo, usar meus talentos, fazer o que eu sei, fazer bem para produzir, para ajudar, para abençoar. Isso é temer o Senhor na prática. A avareza, por sua vez, como que eu confronto a avareza com o temor do Senhor? Sendo generoso, eu coloquei 2 palavras aqui, generosidade junto com contentamento. Eu aprender a dar e ter alegria em dar. Eu aprender a estar em paz e satisfeito com o que eu tenho. Percebe? Pecado da soberba, do orgulho. Como é que eu reverto esse pecado? Através da humildade. Através da humildade. Me colocando no meu lugar, entendendo que eu não sou nada, eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é graça. A existência é graça. Já parou para pensar que o simples fato de você existir é dádiva? Isso é humildade. Eu dependo do Criador. E é assim que eu venço o orgulho e a soberba. Outro pecado capital, inveja, por sua vez. Como é que eu venço a inveja? Com o temor do Senhor. O que o Senhor tem para mim nessa área é que eu seja grato. E ao invés de ter inveja, que eu dê glória. Que eu me alegre pelo que o outro é. Que eu me alegre pelo que o outro tem. Ao invés de medir, ao invés de avaliar, ao invés de criticar,
ou lamentar quando a pessoa fracassa. Eu cultivo um coração grato. Estou dando exemplos de coisas que veremos nas próximas mensagens. O pecado da ira. Como é que eu venço o pecado da ira? Praticando a paciência e a mansidão. Entendendo o poder que há em responder a alguém com calma, em me dirigir às pessoas com amor sempre, procurando construir em vez de destruir. E tudo isso quer dizer para a gente hoje é que tudo, desde uma garrafa de água até um ser humano, tudo tende a uma finalidade, pende a uma finalidade, se inclina a uma finalidade. Aprendemos aqui que o bem é aquilo a que cada coisa se inclina. É o movimento do ser de algo em direção à sua realização plena. É isso que nos torna felizes. E, de novo, grave este princípio da palavra de Deus. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Aqui está diante de nós. Aqui está hoje, nessa noite, diante de você. E isso é entre você e o Espírito Santo de Deus, mais ninguém. Aqui está diante de você a palavra declarando qual é a finalidade da sua existência, para que você existe. Você não existe para roubar peras. Você existe para agradar aquele que te criou, para fazer a vontade dele. Isso é diferente de dizer a minha religião não permite, a minha mãe não deixa, eu tenho medo de ir para o inferno, eu não quero ter prejuízo. Essas coisas são um pouco pequenas. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Abrace sua finalidade e você terá a verdadeira felicidade. Grava essa frase. Vamos repeti-la? Abrace a sua finalidade e você terá a verdadeira felicidade. Deixa eu dizer mais uma coisa, a gente não pode terminar sem isso. A finalidade e a felicidade nossa está no nosso Senhor bendito Jesus Cristo. Procurar pela finalidade da sua existência é procurar pelo modelo perfeito de alguém que viveu a finalidade da existência. Esse modelo perfeito, a representação perfeita e encarnada de um homem, de um ser humano vivendo de acordo com a finalidade da sua existência. Esse modelo é Jesus Cristo. Olhe para ele hoje. Ele existe, ele é real, ele deixou o seu legado. Nós estávamos estudando a Bíblia hoje lá em casa, o livro de Hebreus, e ouvindo uma explicação do livro de Hebreus, eu vi algo muito legal na explicação de Hebreus. Que Hebreus capítulo 1 conta que Jesus é a representação exata de Deus, do ser de Deus para nós. Agora, Deus é como o sol distante. A gente não faria ideia do que é o sol, a não ser que os seus raios chegassem até nós. Então, Jesus Cristo está para nós, assim como os raios do sol estão para o planeta Terra. Jesus é a manifestação, o Deus distante, inatingível, o Deus que transcende esse universo. Não está oculto, ele brilhou em Cristo. Jesus está vivo e brilhando. A vida de Jesus é a vida perfeita para a qual nós devemos olhar. Ele é a sabedoria perfeita do alto encarnada. É o estilo de vida de Jesus que você tem que procurar reproduzir de maneira consciente, intencional e sincera, com temor, com devoção. É a vida de Jesus, a imitação de Jesus, é o andar nos passos de Jesus que vai te trazer verdadeira finalidade e felicidade. Jesus viveu de acordo com o propósito de vida do ser humano. Olha para ele, viva como ele viveu. Ande nos passos de Jesus. Ele viveu o propósito, mas acima disso, além de modelo de alguém que vive o propósito,
Jesus é aquele que nos resgata para pessoas como você e eu, que nos desviamos do nosso propósito. Todos nós aqui, sem exceção, abandonamos a finalidade da nossa vida. Todos nós aqui, sem exceção, abandonamos o propósito para o qual Deus nos criou. Jesus veio para isso. Não para nos condenar. Não para nos deixar perdidos na nossa falta de propósito. Jesus é aquele que resgata pecadores que andaram na contramão do propósito de Deus. Pecadores como você e eu que se entregam para a gula, para a luxúria, para a avareza, para a preguiça, para a soberba, para a inveja, para a ira. Jesus veio e morreu pagando o preço dos nossos pecados para nos dar a chance de retornarmos ao Senhor. Queria convidar você nessa noite a orar e buscar em Jesus a sua redenção. E orar esta canção que cantaremos agora, Jesus, Filho de Deus. Essa canção nos diz, nos mostra que a maior prova, a maior demonstração, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, a maior evidência que o propósito da sua vida é temer o Senhor. Sabe qual é a maior prova disso? Que o propósito da sua vida é temer o Senhor. A maior prova disso é que Jesus Cristo veio a este mundo oferecer-se em sacrifício por você. Esta canção diz que não há nada que apague o amor do Senhor por nós. Esta canção diz que a cruz nos liberta do nosso pecado e nos aponta para Deus. Olha para a cruz de novo hoje. Olha para a mensagem do Evangelho que diz que eu me desviei dos caminhos de Deus. Eu andei por maus caminhos, mas Ele não me abandonou ali perdido. Ele não deixou a minha culpa sobre mim. Ele não me abandonou como um réu culpado, sentenciado eternamente. Ele foi até mim e tomou o meu lugar. Ele foi até mim e pagou o preço. Ele foi até mim, me deu a mão e disse, não é por aí, é por aqui. Vem, eu vou com você. Quero convidar você a se colocar de pé para cantar a esse Deus maravilhoso que deixou os céus para te encontrar. Aqui não era o lugar desse Senhor e Salvador. Aqui é um lugar de pecado, de ódio, de violência, de vaidade. Mas Jesus veio aqui, porque aqui ele precisava vir para nos salvar. A cruz nos libertou e não há nada que vá apagar esse amor. Quero orar com você agora e convidar você a cantar essa música com atitude de resposta a Jesus. É Ele que devolve para você o propósito da sua vida. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode entregar de volta para você propósito de vida que vai te dar a verdadeira felicidade. Oremos, Senhor, louvado seja, ó Deus, o teu santo e bendito nome. O Senhor nos criou com um plano e um propósito perfeito para a nossa existência e nós nos desviamos os caminhos do pecado. E o Senhor veio nos resgatar e morrer por nós e nos salvar. Pela fé em Cristo Jesus, sabemos que retornamos à tua presença, ao teu plano e ao propósito, Senhor. Convença cada coração duro, teu Santo Espírito possa quebrantar cada coração endurecido para aceitar este plano, para se render ao Senhor e para viver o propósito do Senhor e assim achar a verdadeira felicidade. Nós oramos em nome dele, o nosso Salvador. Amém.